Agora a gente muda de assunto porque o presidente da Argentina, Javier Milei, saiu vitorioso das eleições legislativas realizadas neste domingo, duplicando sua base no Congresso e ampliando a possibilidade de aprovar sua agenda econômica para o país. Seu partido, o La Libertad Avanza, saiu de 44 deputados e 6 senadores para 92 e 19, respectivamente, somando mais de 40% dos votos. A vitória dá a Milei margem maior de manobra no Congresso, abrindo caminho para privatizações, reformas trabalhistas e cortes fiscais planejados desde o início do mandato, representando também uma mensagem política sobre o apoio à agenda ultraliberal e conservadora na Argentina. Havia muita expectativa, Beraldo, sobre o resultado dessas eleições legislativas, porque isso, além de indicar a popularidade ou não de Javier Milei, também indicaria como ficaria a sua governabilidade, né, na relação com o Congresso argentino. Pois é, Koba, era um momento delicado para Javier Milei, ele que foi eleito no seu partido, né, que foi fundado recente, e aí essa era a eleição em que ele, na presidência da República, precisava consolidar a sua presença legislativa, a presença legislativa do seu governo, porque isso daria a base necessária para aprovar reformas e tomar ainda medidas duras que precisam ser tomadas na Argentina e que vêm sendo postergadas. Esse era um momento delicado também para Javier Milei em razão das acusações contra a sua irmã, que é uma figura essencial em seu governo, sua braço direito, que está ali atuando com ele na presidência da República, e foi atacada agora com acusações bastante duras e tal. Então era um momento delicado onde Javier Milei precisava mostrar a sua força. A expectativa é que se ele conseguisse chegar a 30% das cadeiras, ele teria, na verdade 33, né, um terço das cadeiras, ele teria demonstrado a força mínima necessária para ele conseguir avançar. Menos do que isso, o seu governo ficaria praticamente inviabilizado. E sai, então, das urnas com uma vitória importante. Ele conseguiu 40%, ou seja, mais do que havia ali de expectativa que ele deveria conseguir, e com isso ele tem agora bastante mais força e segurança para avançar com a sua agenda de transformação da Argentina. É preciso lembrar que a Argentina está tomando remédios muito fortes para uma doença muito grave e letal, que é a gestão da esquerda num país que já foi uma das principais economias do mundo e que hoje encontra-se aí destruído. Javier Milei é que está recuperando a economia argentina e, obviamente, ao recuperar a sua economia, permite que a Argentina torne-se de novo um país próspero, que a população argentina consiga usufruir da riqueza gerada por uma boa administração do país. Então, o Javier Milei segue forte aí na sua toada de transformação do país. E com esses números todos das eleições de ontem, ô Mota, a tendência é que Javier Milei efetive ainda mais as suas promessas de campanha, com mais facilidade agora para passar os seus projetos no Congresso argentino, né? E é bom lembrar que Milei teve um desempenho muito melhor do que foi previsto nas pesquisas. Mais uma vez, as pesquisas erram feio quando se trata de estimar as chances de vitória da direita. O partido do Milei teve muito mais voto do que a turma do kirchnerismo. O Milei agora controla o jogo. Se ele acertar a política monetária e continuar com a sua agenda da liberdade, a Argentina tem um belo futuro. Cabe aqui duas observações interessantes, como na província de Buenos Aires, o partido de Milei venceu bem depois de perder por mais de 13 pontos numa eleição que aconteceu mais ou menos há 45 dias atrás. E os analistas, muitos atribuem isso à introdução de um novo sistema de voto único em papel que teria reduzido a fraude. O segundo ponto interessante é que, embora o voto seja obrigatório,
quase 1/3 dos eleitores não votou. Quero também a sua opinião, o Luiz Felipe Dávila, porque essa vitória no Legislativo para Javier Milei acaba sendo também uma vitória da política econômica, apesar de muitas críticas que ele recebeu recentemente em relação aos efeitos da implementação da economia liberal, né, que prometeu na campanha. Falando principalmente ali a respeito de corte de subsídios, um desemprego, aumento de pobreza que de início foi verificado, enfim, que eram ali esperados diante da política a médio e longo prazo prometida por Javier Milei, né? Dávila, você já fala agora, quando são 18h57, eu quero agradecer demais você que nos acompanhou pela nossa rede aí em todo o Brasil e que agora, nesse momento, vai ficar com a sua programação local. Amanhã, às 18 horas, nós estamos de volta aqui em Os Pingos nos Is. Por aqui, seguimos na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas, na sequência do nosso programa, agora com a opinião do Luiz Felipe Dávila a respeito desse processo todo de implementação de uma política liberal, o teste que é feito com a população e que deu vitória no Legislativo a Javier Milei. Dávila. O teste das urnas foi fundamental para Javier Milei. O Beraldo trouxe um ponto muito importante. Por quê? Porque este número de deputados hoje da sua coligação partidária permite que os vetos às políticas e decretos do presidente da República sejam derrubados. Era esse um ponto importante. Precisava ter pelo menos 1/3 da Câmara e é isso que ele tem. Então isso é fundamental, porque a oposição conseguiu derrubar vários vetos do presidente da República porque Milei não tinha maioria na Câmara. Então é muito importante essa vitória eleitoral que dará ao presidente da República a maioria necessária para que as suas reformas continuem e não sejam derrubadas por um Congresso majoritariamente peronista. Então, foi algo fundamental para o andamento do plano. Segundo, parece que o eleitor argentino caiu a ficha do medo que seria um retrocesso gigantesco a vitória do peronismo sabotando o plano liberal de Milei. Isso poderia levar a Argentina de volta para o buraco e para aquele pesadelo do passado. Não podemos esquecer que desde que Javier Milei assumiu a presidência da República, ele tomou medidas duríssimas. Ele chegou a cortar quase 5% do PIB em gasto público. Não é do orçamento, é do PIB. É uma coisa monumental. Isso, num primeiro momento, até fez a pobreza subir, mas depois caiu para o seu menor patamar. O que mais aconteceu durante essa época de Milei? A inflação, que era de 25% ao mês, caiu para 2%. E inflação é a coisa que mais pega o bolso das pessoas mais pobres. Então, essas mudanças de corte de gasto, disciplina fiscal, volta do superávit na Argentina, foram coisas muito importantes e vitoriosas. Agora, Milei, como um certo novato na política, não teve o jogo de cintura necessário para tentar diminuir parte dessa resistência às suas medidas no Congresso Nacional. E ele mesmo reconhece isso. Então, esta vitória é uma vitória política que dá força para Milei continuar a sua toada de reformas estruturantes do Estado. E agora ele vai ter que mexer na parte mais importante, que é a política fiscal e monetária. Não se esqueça que foi isso um dos grandes problemas durante o Plano Real. E foi quando liberou o câmbio, em 1999, que tivemos o câmbio flutuante, é que permitiu o Brasil realmente atingir um patamar de estabilidade no combate à inflação. Aí, testado que foi Javier Milei, ou a sua política, principalmente política econômica, nas urnas, nas eleições legislativas de ontem, na Argentina, Javier Milei obteve vitória, aumentando significativamente a sua participação de apoiadores no Congresso argentino.
Agora são 19 horas. Para você que estava no intervalo na nossa rede, nós estamos de volta repercutindo os assuntos da Argentina, a vitória de Javier Milei nas eleições legislativas, em que ele pôde ampliar significativamente a sua base de apoio entre deputados e senadores. Eu sou o Nelson Kobayashi, sigo aqui com o Cristiano Beraldo, o Luiz Felipe Dávila e o Roberto Mota. E agora eu quero muito saber a avaliação do Cristiano Beraldo, principalmente em relação aos porquês dessa vitória, Beraldo. Isso tem a ver diretamente com a diminuição do índice de inflação, que era um índice gigantesco anualizado, né, na situação em que Javier Milei assumiu a presidência do país e que conseguiu, em pouco tempo, diminuir drasticamente a inflação, dando poder de compra ao cidadão argentino. Não, sem dúvida nenhuma, a realidade da Argentina hoje é bastante diferente do que era. É óbvio que você não consegue agradar a todos os setores e todos os níveis da sociedade argentina ao mesmo tempo e nesse período que passou, que é um período muito curto diante do longo tempo em que a esquerda foi destruindo a Argentina. Javier Milei tem um plano que ele está executando e em diferentes momentos a situação fica mais dura para grupos dentro da Argentina, né? Então, você tem um aumento do poder de compra, você tem o desafio do emprego, você tem o desafio do desenvolvimento da indústria. A Argentina conta hoje, por exemplo, com uma descoberta importante ainda de reservas de petróleo e gás, então ela precisa desenvolver isso, também usar isso para gerar um aquecimento ainda maior da economia argentina, mas tem muita coisa que a Argentina pode fazer para recuperar seu status de economia relevante, especialmente porque Javier Milei tem uma relação muito promissora com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode ajudar muito a Argentina nesse processo de retomada, não só do crescimento, mas, sobretudo, do desenvolvimento. Porque quando o país se desenvolve, toda a população participa, né, colhe os louros desse desenvolvimento. E é isso que Javier Milei está fazendo, que é diferente da fórmula que o governo brasileiro adotou lá pelos anos de 2008, onde o Brasil, né, diante da crise que se abateu no mundo, aquela história de que o Brasil pegou uma marolinha, né, diante do tsunami econômico que aconteceu com a crise de 2008 e tal, mas aquilo ali foi o Brasil tentando criar uma falsa sensação de riqueza e prosperidade sem investir na base. Foi uma expansão do poder de compra com base no dinheiro público, no uso de dinheiro público, no favorecimento de vários setores ali, sobretudo nos setores de construção, que mamaram bilhões e bilhões em contratos públicos, e isso não gerou a qualificação da base, não houve um crescimento sustentado, simplesmente uma movimentação financeira que fez com que os brasileiros tivessem essa oportunidade de gastar mais. Então, aquela história que depois o Paulo Guedes disse que foi uma festa, porque as domésticas estavam indo para a Disney e tal. Então, assim, guardadas as proporções, você teve assim, uma expansão do consumo das famílias brasileiras de uma forma bastante expressiva. Só que aquilo não se deu de uma forma sustentada. E é justamente o que Javier Milei está tentando fazer, um crescimento sustentado da economia argentina com o apoio do melhor parceiro que ele poderia ter, que é o governo de Donald Trump. Se ele conseguir vencer a arrebentação e entrar numa velocidade de cruzeiro, eu não tenho a menor dúvida de que a Argentina se tornará um player mais importante do que o Brasil, apesar de todo o potencial, toda a riqueza que o Brasil tem. Ô, Mota, e é interessante que, mesmo diante das denúncias de corrupção envolvendo principalmente a irmã de Javier Milei, aparentemente o que decidiu e o que motivou a decisão no voto dos argentinos para ampliar a base apoiadora do presidente foi novamente a economia decidindo eleições, né? Também, Koba. Eu acho que Milei aprendeu com a derrota que ele sofreu nas eleições anteriores. Muita gente observa que Milei moderou o discurso.
reduziu as provocações que ele fazia, passou a tomar cuidado com as companhias, depois daquela história dos escândalos. Tá? Basicamente, é o mesmo Milei, com as mesmas ideias, o mesmo projeto, mas é um Milei que entendeu que é importante escolher a hora de brigar. Um Milei que entendeu o que muita gente na direita brasileira ainda não aprendeu. Não adianta ficar gritando o tempo todo. Eu acho que se Milei continuar com essa estratégia, a reeleição vai ser certa. E essa é a grande lição de Milei para a direita brasileira. Seja contundente, seja duro, mas sem lacração. Fale a verdade, doa a quem doer, mas com calma, com serenidade, com elegância. Esse é o segredo de Javier Milei. O Dávila, e aí, diante dessa mudança de perfil que nos traz o Mota, a gente estaria o quê? Diante de um Milei versão 3.0? Porque o personagem Javier Milei da campanha já era muito diferente daquele que assumiu, tomou posse como presidente, né? Um pouco menos caricato, menos showman, mas ainda assim muito diferente do que a gente conhece por um perfil de um político tradicional. E agora, depois de ter apanhado um pouco, ainda mais discreto, comedido, enfim, o personagem foi mudando ao longo do tempo, foi se adaptando à vida política, ô Luiz Felipe Dávila? Ainda bem, porque senão ia ter perdido essa eleição. Isso faz parte do amadurecimento do exercício do poder. Agora, Koba, o teste de fogo de todo o plano na Argentina é o teste do câmbio e da política monetária. Todo o plano na Argentina explodiu quando começou a liberar câmbio e mexer em política monetária. Todos deram errado. Desde a época do cavalo para frente, assim. Isso é o que mata a Argentina. E este é o teste de fogo que Javier Milei vai ter de enfrentar agora. Só para lembrar aqui a nossa audiência desse período histórico do Brasil, quando isso aconteceu, o que foi no Brasil? Em janeiro de 1999, o governo brasileiro, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, resolveu liberar o câmbio. Tinha saído uma crise da Rússia, não dava mais para segurar o câmbio. O que era o câmbio administrado? Tinha estabelecido uma banda e poderia flutuar, né, num limite máximo e mínimo. Mas o câmbio flutuante é o câmbio determinado pelo mercado. E essa flutuação é o que está acontecendo hoje na Argentina. E isso ajudou a segurar a inflação. Quando liberou o câmbio no Brasil, em janeiro, o que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, teve um repique inflacionário e o câmbio mudou completamente. A gente saiu de um dólar em torno de mais ou menos, era 1,14, R$1,1415 e chegou a bater 2,16 em 2 meses. Aí finalmente caiu para 1,60 e aí o câmbio se estabilizou. Então, esses picos de inflação e de especulação contra a moeda para entender qual é o novo patamar é algo extremamente duro de ser feito, pode replicar na inflação, pode gerar impopularidade durante um tempo e pior, a Argentina precisa de reserva e a Argentina não tem muita reserva. Então ela vai precisar dessa injeção de capital dos Estados Unidos, do FMI, para garantir essa especulação. O que aconteceu essas semanas antes da eleição foi uma fortíssima especulação contra o peso. E foi isso que fez com que Javier Milei teve que ir correndo aos Estados Unidos pedir lá os 20 bilhões de dólares pro Donald Trump, porque o Banco Central argentino não aguentava essa corrida de especuladores contra a moeda. Então, quando libera o câmbio, acontece isso. Mas esse é o preço do ajuste para garantir o sucesso em tudo que Javier Milei já fez em redução de despesa pública, em retomada do déficit primário, em redução de pobreza, em combate à inflação. Eu quero te ouvir também, Beraldo, sobre isso, sobre a relação Argentina e Estados Unidos, Milei e Donald Trump, porque se de um lado a gente está aqui no Brasil, né, na expectativa da solução da crise entre Lula e Trump, aqui no país vizinho, talvez essa boa relação tenha até ajudado, como trouxe aí o exemplo o Dávila, tenha ajudado a situação de Javier Milei.
Mas não é um cheque em branco também, não. É uma situação em que a relação ela ajuda, mas ela não resolve tudo por si só. Os Estados Unidos hoje estão ali lutando para resolver o seu déficit interno, para reduzir seus gastos com a guerra de terceiros, e na Argentina precisa haver uma troca que seja de interesse dos Estados Unidos. Caso contrário, só a amizade não vai resolver esse problema. Então, Javier Milei vai levando para a mesa de negociação circunstâncias que os Estados Unidos possam perceber valor além simplesmente do dinheiro. E eu acredito que exista, sim, um grande espaço para que isso seja feito, especialmente porque a posição do Brasil de se alinhar cada vez mais com a China faz com que os Estados Unidos precisem de parceiros estratégicos na América do Sul, e a Argentina é, sem dúvida alguma, um parceiro muito importante dentro desse contexto, desse cenário internacional. E o Javier Milei também vai precisar, não apenas de dinheiro, mas ele vai precisar de força para conseguir desenvolver projetos que capacitem a população argentina, mas que gerem empregos de alto valor agregado na sua cadeia produtiva. Houve o anúncio recentemente de que a Argentina vai desenvolver um grande parque de data center. Obviamente, o data center é uma atividade cada vez mais necessária, especialmente porque a inteligência artificial exige muita capacidade de data center, de processamento de energia, o consumo de energia é brutal. Então, precisa de uma infraestrutura estável, mas com custo de energia baixo. E a Argentina está disposta a fazer isso, a ser esse ambiente em que os data centers podem se instalar. E por que isso é importante? Porque coloca a Argentina num ambiente em que passa a haver demanda de mão de obra, especialmente dos mais jovens, que podem se preparar para atender às demandas dessas empresas que estão atuando aí mundo afora. Ainda mais hoje você tem muito trabalho remoto, não necessariamente o empregador precisa estar instalado localmente na Argentina, mas é um passo importante para a Argentina. Então, como essa iniciativa, existem outras que Javier Milei terá que equacionar junto aos Estados Unidos para ele poder aproveitar de forma efetiva dessa boa relação. Falando em relação de Javier Milei com os Estados Unidos, a gente precisa pensar também na relação do Javier Milei com os seus vizinhos aqui, né? Com o próprio presidente da República aqui no Brasil, com o presidente Lula. A gente se lembra que tanto Lula foi à Argentina sem se encontrar com o Milei e inclusive fazendo ali uma campanha por Cristina Livre, né, Mota? Quanto Javier Milei também veio ao Brasil, participou de um congresso de conservadores, sem se dirigir a Brasília para o encontro com o presidente da República também, e só se encontraram em momentos específicos ali de reuniões de blocos também. Ou seja, essa relação Brasil e Argentina, que é histórica também, como é que fica com o Javier Milei ganhando força a partir de agora com essa vitória no Legislativo argentino? Eu acho que a ascensão de Javier Milei, a consolidação dele, é uma excelente notícia para o povo brasileiro, para a nação brasileira. Eu testemunhei a vinda de Javier Milei aqui para o Congresso Conservador da CEPAC. Eu não me lembro exatamente qual foi o ano, pode ter sido 2019, 2020, enfim. Ele não era presidente ainda, ele veio como convidado de Eduardo Bolsonaro, que era um dos responsáveis, ou o responsável pela organização do CEPAC. Eu não sabia quem Javier Milei era. Eu vi um argentino baixinho, muito cabeludo, descabelado, e com ideias absolutamente originais para a política latino-americana. Essa é a grande importância de Javier Milei. Ele traz ideias que são ainda rejeitadas por 95% dos políticos latino-americanos, que preferem o modelo Odorico Paraguaçu, aquele discurso que promete tudo e, quando chega no poder, faz exatamente o que os seus antecessores sempre fizeram. Então, a consolidação do governo de Javier Milei tem a possibilidade de ser um foco de dispersão dessas ideias por toda a América do Sul e América Latina, especialmente neste momento
em que o governo de Donald Trump resolveu encarar a maior ameaça à democracia e à liberdade na América Latina, que é o tráfico de drogas. Ô, Dávila, e você? Como é que vê a necessidade de uma reaproximação, um afinamento das relações diplomáticas entre o Brasil e os irmãos argentinos aqui, sem que a ideologia dos presidentes entre em jogo para atrapalhar a relação? Como que você avalia aí a relação Brasil e Argentina com Lula e Milei? Bom, primeiro, a Argentina é um dos principais parceiros comerciais e é o principal parceiro comercial na América do Sul. Então, essa é uma relação já de muito tempo. E segundo, a única coisa que realmente importa hoje para Javier Milei e o Brasil é o acordo com o Mercosul e a Comunidade Europeia. É isso que importa, é ter acesso a um mercado de 440 milhões de consumidores para exportarmos os nossos produtos para a Europa. É isso que importa. Então, por isso, o esforço hoje, apesar das divergências ideológicas, temos um objetivo comum: fazer com que este acordo seja ratificado o mais rápido possível. Aliás, já foi aprovado, né, pelo Parlamento Europeu, agora tem que ser aprovado individualmente pelos parlamentos nacionais dos 27 membros, mas esta aprovação, ela é fundamental para dar um dinamismo ao comércio Mercosul-Comunidade Europeia. E esta, sim, é uma oportunidade que une o libertário argentino com o esquerdista brasileiro. Tem como a relação se aprimorar ainda mais, ô Cristiano Beraldo, mesmo com os presidentes de ideologias diferentes? Bom, vamos lá. É preciso pragmatismo nas relações entre países, né? Porque o presidente ele passa pela presidência da República, pelo menos nos países democráticos, e ele tem ali o período do seu mandato para fazer contribuições que sejam sentidas no país ao longo do tempo. Infelizmente, o que a gente vê de forma bastante repetida no Brasil é que as gestões da presidência da República, elas tratam, primeiro, de garantir a reeleição e, no segundo mandato, de garantir a vitória contra o opositor, né? Garantir fazer o sucessor. E você perde o foco naquela relação institucional que você precisa ter com outros países, visando o melhor interesse de longo prazo do país que você comanda. Então, o Brasil não tem hoje essa preocupação. O Brasil se coloca nas relações internacionais, não apenas com a Argentina, de uma forma absolutamente ideológica. Não é à toa que nós temos o presidente do Brasil saindo mundo afora para defender alguém que é internacionalmente procurado por tráfico de drogas, que é o Nicolás Maduro. Então, o Brasil não está preocupado com a sua imagem, o Brasil não está preocupado com o futuro. O Brasil tem na sua liderança hoje alguém preocupado com 2026. Então, há um descompasso nos interesses da Argentina com o Brasil, porque Javier Milei, apesar da sua forma de agir, apesar da sua firmeza com quem ele defende os seus valores de direita, que estão próximos de Donald Trump, por exemplo, e tal, mas ele está ali fazendo um trabalho que será sentido pela Argentina ao longo de muito tempo. E aí, dentro desse cenário, eu não tenho a menor dúvida de que ele não teria problema algum em estabelecer um programa de trabalho com o presidente brasileiro. Mas não há interesse do Brasil hoje em fazer isso. O Brasil, a relação Brasil-Argentina, ela acontece pela inércia, ela acontece porque ela é forte, ela acontece porque existem setores da economia dos dois países que precisam continuar fazendo negócio, e os negócios acontecem. Mas não há um pensamento estratégico dos dois lados para que essa relação se fortaleça.